Vocês lembram de Edmund nas Crônicas de Nárnia? Aquele irmão que virou vilão, depois herói, que todo mundo amava, depois detestava, depois passou a amar de novo. E ele fez várias coisas, todo mundo se identificou depois, porque ele é uma criança, era confusa, enfim. Agora me diz, vocês repararam que ele nunca mais apareceu em nenhum filme depois das Crônicas de Nárnia? E se eu te dissesse que isso acontece porque ele hoje está na política? É isso mesmo, é sobre isso que vamos falar hoje, por mais que tu não acredites. Mas antes de mais, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui vocês encontram filmes, fofoca, casos criminais, assuntos, um monte de coisas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdos que faz a vida ser boa, que torna uma alma próspera, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, o seu joinha, que isso ajuda muito. Não esqueça de me seguir também lá no Instagram e no TikTok, que se você ficar por aqui, você perde muita coisa. Todos os dias uma atualização nova lá. E sem mais delongas, pega essa pipoca, açúcar com açúcar e vamos para a nossa fofoca de hoje. Essa nossa história começa com Skander Keynes, que interpretou então Edmund nos filmes todos as Crônicas de Nárnia. E antes de começarmos tudo, nós precisamos ter um facto muito curioso, que ele é neto de Charles Darwin. Desde pequeno, Skander era um aluno muito brilhante, todo mundo reparava e notava isso. Ele se adaptava e se dava muito bem na escola e todas as cadeiras extracurriculares, e uma delas, obviamente, como vocês podem imaginar, é o teatro. Foi aí que Skander e a família dele percebeu que ele gosta muito de atuar e que ele tem um talento nato para isso. E depois disso, ele foi participando em algumas peças teatrais, em alguns filmes, incluindo no filme Ferrari, mas foi quando tudo mudou assim que surgiu o papel para o primeiro filme, As Crônicas de Nárnia. E só para vocês terem noção, mais de 2.500 crianças fizeram o casting para o papel de Edmund. Mas, para quem trabalhava lá no set, eles disseram que o Skander ele tinha um humor seco, irônico, ele tinha um jeitinho exato e perfeito para o personagem. Lembrando que foram feitas pequenas adaptações porque eles acharam muito mais conveniente para que Skander fosse um Edmund perfeito. O filme estreia e foi um sucesso absoluto. A personagem Edmund ficou na cabeça de literalmente todo mundo. Foram mais de 8.000 pessoas a assistirem em direto, foram mais de 8 milhões de pessoas a irem para o cinema assistir, foram mais de 800 milhões de dólares só de bilheteria. E a expectativa começou a ficar muito grande. A ideia é que Nárnia substituísse o Harry Potter, afinal são 7 livros. A ideia é que fossem feitos 7 filmes. O elenco virou uma obsessão mundial. Todo mundo queria mais e mais, todo mundo queria saber, todo mundo queria acompanhar, todo mundo queria um pedaço daqueles miúdos. O Skander, que fez o Edmund, ganhou vários prêmios. E um detalhe bem impressionante, que aquelas cenas de luta com espada, ele não precisou usar dublê, ele esforçou-se ao máximo para que fosse perfeito e só ele mesmo. Porém, em 2010, quando foi lançado o último filme até o momento das Crônicas de Nárnia, não chegava só ao fim nos cinemas essa sequência de filmes que todo mundo na época amava, mas também a carreira de Skander. Naquela época, todo mundo esperava, incluindo a produção, que valeria muito a pena todo o elenco continuar, porque eles poderiam fazer mais e mais filmes e as pessoas iam continuar a se identificar muito. Nós vimos isso com Harry Potter. Mas o Skander tinha outras prioridades para a vida. Ele disse que atuar já não o preenchia, já não acontecia, tipo aquela magia que acontecia. Então ele decidiu parar e estudar. Ele entrou na Universidade de Cambridge e ele formou-se em Árabe e História do Oriente Médio e ali foi se desenvolvendo a sua outra carreira. Em 2014 ele estava formado como primeiro da turma. Em 2015 ele já estava a trabalhar no Parlamento Britânico e em 2016 ele começou oficialmente a sua carreira política. Hoje ele trabalha literalmente na política. Alguns colegas de elenco dizem que eles ainda se encontram, que eles se veem ocasionalmente, que eles ainda conversam, mas isso faz com que se levante uma outra pergunta. Se Narnia era tão popular, por que os filmes acabaram assim sem nenhum final específico? E para entender essa pergunta, nós precisamos voltar lá para os anos 2000 e entender que o cinema era dominado por grandes sagas como O Senhor dos Anéis ou Harry Potter, a qual eles concorriam diretamente. Só que existia um problema. Nenhum deles era da Disney. Nessa época, a Disney queria desesperadamente
alguma coisa que fosse deles nesse sentido, até porque a concorrência era muito grande e já estavam no mercado há muito tempo. Foi então que alguém dentro da Disney sugeriu então as Crônicas da Nárnia. Eram os livros lançados nos anos 50, já tinham 7 livros, eram muito famosos, já tinham um grupo de fãs muito grande. E nessa época os direitos pertenciam a uma produtora chamada, se não me engano, Walden Media. A Disney trocou dinheiro, porque eles eram muito bons nisso, eles fundiram-se e aí o projeto surgiu. Eles fizeram o filme e foi um sucesso absoluto, como eu vos disse lá na primeira parte. Só que existia um grande problema. Crônicas da Nárnia, diferente de Senhor dos Anéis ou Harry Potter, não seguia uma linha cronológica simples e limpa. Era totalmente confuso e é aquela coisa, né? Escreve-se bem por linhas muito tortas. Porque as personagens vão mudando consoante os livros, as coisas vão mudando. Parece que é a mesma história, só que em paralelo. Mas mesmo assim a Disney seguiu em frente porque ela precisava desesperadamente ter esse resultado. O segundo filme foi lançado lá para 2008, só que ela concorria diretamente com grandes filmes como Iron Man e por aí. E ela foi totalmente ofuscada, totalmente deixada de lado e acabou por arrecadar somente metade, literalmente a metade do primeiro filme, ou seja, se foram 800 milhões, ela arrecadou 300 e tal, quase 400. Então, nem praticamente a metade foi. A Disney publicamente disse que estava muito satisfeita e que correu tudo bem e que entende que a época não foi a melhor, mas nos bastidores as coisas não foram bem assim. Um dia antes do Natal do mesmo ano, adivinha o que aconteceu? A Disney viu que não valeria a pena e eles simplesmente meio que abriram mão do projeto bem discretamente para não dar muito sinal e eles simplesmente saíram de fininho e correram para fora para evitar muitos gastos. Mas Narnia não morreu por aí, até porque em 2010 nós tivemos o terceiro filme, patrocinado então pela Fox. Só que a Fox não tinha o mesmo orçamento que a Disney. Logo, o filme foi um fiasco total. Infelizmente, o filme não correu nem como o primeiro, muito menos como o segundo. Eu acho que vocês nem lembram como é que foi Narnia 3. A Fox tentou de tudo para conseguir que Narnia tivesse um final e que fosse uma boa coisa. Tanto que eles tentaram lançar o quarto filme, eles mudaram os roteiristas, mudaram muita coisa na produção do filme, só que o orçamento não ajudava. Então eles nunca conseguiram fechar os filmes. Ou seja, não foi propriamente um problema só dos livros, que são bem confusos, é bem complicado mesmo, mas também essa coisa do cinema, porque o cinema é uma coisa muito de balanço, como por exemplo o Wicked. O primeiro foi uma bomba, já o segundo as pessoas não gostaram tanto. Talvez continuações não fosse mesmo parte do cinema. Mas, para a sorte dos fãs como eu, Narnia pode não ter se encerrado por ali, já que em 2018 a Netflix comprou os direitos finalmente e em 2023 assinou então um contrato com a diretora Greta, a diretora de Barbie, para ela produzir então 2 filmes de Crônicas de Nárnia, baseado nos livros também, para tentar dar uma sequência nessas crônicas. Só que algumas curiosidades que nós sabemos é que, primeiro, o elenco original não vai voltar, e segundo, a estreia está lançada para o Natal deste ano. E eu estou muito ansiosa para que isso aconteça. E o que eu quero saber de vocês é se vocês acham que Narnia realmente precisa ter um final no cinema. E se vocês acham que esse reboot que a Netflix vai lançar realmente vale o esforço ou não. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal que isso ajuda muito. Ative o sininho para você ficar atento em mais fofocas e mais atualizações, que eu prometo que esse mês só vamos ter atualizações do mundo de cinema antigo e talvez recente. E nos vemos no próximo vídeo.